Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 ao 4, depois nós daremos um pequeno pulo no mesmo capítulo, a partir do verso 7. Então, Oséias, capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 ao 4. Mantenha a sua Bíblia aberta, é um texto lindíssimo. O Edu também, a família Corona, hoje ele está pregando em uma outra igreja. Abel está na Coreia, então está cada um para um lugar do mundo hoje, mas aqui estamos. Oséias 11, verso 1 diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim. Sacrificavam aos Baalims e queimavam incenso, as imagens esculpidas. Porém eu ensinei Efraim a andar, eu carreguei nos braços, mas eles não entendiam que era eu quem os curava. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Agora vai para o verso 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Embora clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adzimá? Ou como Zeboim? O meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não chegarei com ira. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua doce presença em nosso meio. Nós lembramos agora do nosso irmão Francisco em oração, pedindo a Tua plena recuperação sobre ele, pedindo que o Senhor coloque tudo no lugar, que o Senhor dê da Tua paz, restaure aquele corpo e saúde. E também com todos que aqui não estão esta noite, que a Tua mão poderosa visite a cada um. E agora, Senhor, nós aqui estamos gozando deste privilégio do corpo de Cristo e nós te suplicamos, fale conosco nesta hora, abre a nossa mente e entendimento e vem com teu querer sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, o ser humano não foi projetado para viver sozinho. A gente sabe disso porque nós não gostamos de ficar sozinho, nós sabemos disso também pela perspectiva bíblica. Abrimos nossa Bíblia e vemos lá: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, far-lhe-ei uma pessoa que esteja com ele, que seja sua companheira, porque não é legal para o ser humano que Deus criou permanecer sozinho. Adão viveu isso, nós não sabemos por quanto tempo, mas fato é que ele viveu tempo suficiente para chegar a essa constatação: não é legal ficar só. Isso é o que o texto de Gênesis nos diz. Dessa forma, a gente entende, então, que todos aqueles que resolveram uma caminhada solitária, e aqui eu me refiro ao celibato, nós percebemos que isso é um dom, o verdadeiro celibato. Isto não é a regra, isto é a exceção. Não é algo que a gente simplesmente decide. Eu realmente acredito, e aqui relembro das palavras de Paulo, quando ele até falou: eu queria que vocês fossem como eu. Mas por causa da carne, da brasa e de outros fatores, é melhor que vocês estejam acompanhados. E nós entendemos isso, nós percebemos isso. Por isso que é difícil, por isso que existe um movimento, até mesmo na Igreja Católica Romana, que tenta lutar para que os padres saiam deste contexto de celibato imposto. Existe um grande grupo, e eu posso falar para vocês que até uma certa esperança com o Papa Francisco de que isso ocorra. Só Deus sabe, mas existe esse movimento
querendo que os padres sejam livres para se casarem. Agora, nós vivemos também, então, com essa constatação, a gente sabe que não é legal ficar sozinho, e nós temos hoje ao nosso favor, e também contrário a nós, a tecnologia que ela aproxima pessoas distantes. Você já percebeu quantas pessoas distantes agora são mais próximas de você por causa da tecnologia? Quantas pessoas onde estavam quase que inacessíveis e que agora você pode contatar todo santo dia? Quando eu cheguei aqui em Londres em 93, era uma luta para ligar para a minha família, era um drama, o pastor Robson lembra disso. A gente gastava todo o dinheiro no telefone, e mesmo assim era terrível, porque era muito caro, pouquíssimos segundos. Às vezes eu conseguia falar, eu lembro disso, menos que 1 minuto. Era terrível, né? Alguns safados tinham um arame que enfiava dentro do telefone e bloqueava ali o telefone para falar o tempo que fosse. Aí a polícia começou a perceber isso, começou a pegar as pessoas da própria cabine telefônica e levá-los presos. Naquela época ainda tinha cabine, né, telefônica por Londres, e muitas delas. Eu lembro que as cartas demoravam 3 semanas, 4 semanas para chegar no Brasil e vice-versa. Imagina para chegar aqui. Quando a notícia chegava já era velha. Agora não, agora a tecnologia me deixou mais próximo de pessoas. Eu posso falar pelo Skype com pessoas quase todo dia, se eu quiser. Não vai custar no meu bolso, eu não vou quebrar porque eu estou usando a tecnologia. Agora, a tecnologia, ela aproximou pessoas distantes, mas ela também tem separado pessoas próximas. Eu vou repetir, ela aproximou pessoas distantes e tem separado pessoas próximas. O que está acontecendo nesse fator, então, solidão, relacionamento, comportamento, é que eu tenho um maior contato virtual com quem está longe e um menor contato presencial com quem está próximo. E aí é chocante, porque às vezes você vê rodas de pessoas totalmente, todas elas conectadas com alguém distante, mas sem contato com quem está do lado. Eu tenho que estar com você conectado com mais uns 10. E eu não consigo ficar só com você. O que parece que um só, o presencial de um para com o outro, está perdendo a graça. Eu preciso sempre ter uma network, eu preciso sempre ter bastante gente do meu lado para que eu me sinta, então, não solitário, que eu me sinta ali engajado em uma certa comunicação. Eu já disse para vocês, eu repito, os últimos índices de divórcio que saíram aqui na Inglaterra dizem que mais de 80% dos divórcios da atualidade, eles sempre começam com algum envolvimento da tecnologia. Chocante isso. Começam com a fixação no mundo virtual, que geram outras coisas, e depois geram outros contatos, desses contatos, outras consumações, e assim tem acontecido, isso segundo dados não religiosos, dados simplesmente de divórcio. O que faz, então, com que, para muita gente, existir seja uma vontade de contatar o distante, mas um problema para contatar quem está próximo. De modo que a solidão continua a existir, e esse número vai crescendo cada vez mais, e muita gente se engana, porque acredita que é solitário, presta atenção nisso, é solitário porque não encontrou a alma gêmea, e isso não é verdade. Estou falando que não é verdade, você que não encontrou a alma gêmea. Estou dizendo que não é verdade dizer que eu sou solitário porque não tenho a alma gêmea. Porque tem um outro lado da moeda, tem muita gente que diz ter encontrado a alma gêmea, mas continua se sentindo solitário. Eu tenho, mas na verdade eu me sinto sozinho, porque eu tenho a minha ideia de como viver. E aí não consegue, se a pessoa acredita nisso, que por eu não ter encontrado a minha alma gêmea eu sou solitário, impede essa pessoa de perceber grupos de convívios, possibilidades culturais, possibilidades de conhecer o mundo, porque eu não encontrei, então eu estou sozinho, então eu estou solitário. E é um leque grande desse grupo que eu estou aqui citando. E aí eu não tenho ação para ir para fora, para sair, para me relacionar, para digerir novos amigos, para fazer novos grupos, e isso é terrível. E isso tem assolado muita e muita gente que é solteiro, que é solteira. Saindo do universo dos solteiros, há também um número imenso de pessoas que vivem, como eu disse, o casamento, continuam a se sentir sozinho, porque nessa relação são 2 caminhos, são 2 salários, são 2 desejos, são 2 mentes. O meu foco vai para a direita, o dela vai para a esquerda. O meu diz,
vou fazer isso esse mês com o meu dinheiro, porque o dinheiro é meu. Aí ele ou ela fala, eu vou fazer aquilo, porque também vou pegar o meu dinheiro, a minha vida, a minha porção. Cada um faz o que deseja, sempre separado, cada um faz o que quer, cada um sonha com o seu sonho é unilateral, não engloba todo mundo, o sonho é aquilo, e quem é o mais fraco segue o mais forte. Ainda assim mantendo solidão. Alguns engolem isso quieto porque não tem força para fazer nada, outros engolem isso gritando e brigando, aí vira um conflito danado em casa. E aí tem a solidão que é silenciosa e a solidão que é forrada ou cheia de briga. A solidão, nesse caso, ela reflete, ela representa a antítese daquilo que alguém sonhou, porque ninguém se casa querendo ser solitário. Ninguém vai para o altar dizendo, vou encarar esse momento porque eu quero manter minha solidão. Não, você casa porque você não quer ficar só, porque você encontrou alguém e acha que aquela pessoa é o amor da sua vida. E ao invés de perceber a grandiosidade desse chamado mistério, casamento, união, onde está contido tantas coisas lindas da vida, inúmeros prazeres, inúmeros desafios também. E uma relação que se expande, porque começam com 2 e depois vem mais, de acordo com o número de filhos que você tiver. Eu tinha alguns alunos no Brasil, eles eram uma família com mais de 9 filhos, era a coisa mais linda ver isso. A coragem, uma vez eu perguntei para esse patriarca, como é que foi, por que você teve tantos filhos? Ele, naquela época a gente ia fazendo filhos, Deus deu é bênção. Hoje a gente toma todos os recursos e cuidados possíveis. Né? Vem 1, vem 2, vem 3, quem está com 4 já está desesperado, o camarada tinha 9 e estava com um sorriso aqui, falando foi o Senhor. Em Israel também eu convivi com famílias que tinham até 10 filhos. E quando eu parava para conversar com eles, mais 10, eu ouvi isso algumas vezes na minha vida, que o Senhor nos dê mais um. Eu me sentia o menor da terra, né? Naquela época eu não tinha filhos, ainda falava, meu Deus do céu, 10 e que o Senhor dê mais um, impressionante. De modo que nós não fomos planejados para viver sozinho, mas eu repito, tanto o solteiro que não procura grupos, possibilidades, network, relacionamento presencial, tanto quanto os casados que estão casados, mas que vivem da solidão pelas mentes difusas, pelos caminhos que não são unidos, podem estar vivendo solidão, podem estar experimentando solidão. Mas talvez você seja diferente, talvez você tenha uma outra realidade, talvez você, estando solteiro ou estando casado, viva uma vida na paz. Viva uma vida dizendo, não, eu estou bem, eu encontrei a minha alma gêmea, eu a amo, ela me ama, nós temos filhos, na verdade eu concordo, é impossível para o homem viver sozinho, porque eu não consigo imaginar minha vida sem meu filho, sem meu marido, sem minha esposa. Acho que assim muitos de nós sentem e percebem. Ou você pode dizer, não, eu sou solteira, minha vida está bem, está tudo na paz, eu espero um dia encontrar alguém, mas a vida está caminhando, e graças a Deus, tomara que continue assim, esse é o desejo. Mas todos esses grupos, todas essas ilustrações, do solteiro que vive com problema, do casado que vive também com seus dramas, do casado que vive em plena tranquilidade porque é feliz com o que tem, com o solteiro que vive feliz com o que tem e não no seu drama, ele enfrenta. Existe a possibilidade da solidão sair do campo da emoção e invadir o espiritual. Existe a possibilidade da solidão virar uma verdade numa área que ela é também mentira. Porque eu disse para vocês que solidão não se vence simplesmente encontrando alguém. Eu estava pensando nisso, teve um momento meio engraçado, que eu comecei a pensar em solidão. Aqueles que são da minha época vão lembrar daquela bendita música que talvez muitos cantaram, né? Você cantou essa, pastor Robson? Solidão, dá um tempo e vai saindo. De repente eu estou sentindo que você vai se dar mal. Alguém reconheceu? O Lázaro cantou, né? Ai, solidão, é nada, você veio na hora errada, em que eu não te quero aqui, que solidão que nada, eu preciso ser amado, eu preciso ser feliz. Cantou Genevieve essa música? Não? Esse é o meu amigo baiano. Na época não era
Na época era só Sandra Sá. Eu achei interessante porque me vê essa poesia como alguém que está dizendo, olha, esse negócio existe, mas eu vou lutar contra ela vai ter que ir embora. Só faltou que sai de retirada a solidão. Se fosse um evangélico cantando, colocava aqui, eu te amarro solidão que nada. Sai de ré, está amarrado, porque ela diz de uma maneira mais poética, dá um tempo e vai saindo. De modo que nós fomos projetados para não viver sozinhos. E mesmo que eu esteja sozinho no quesito emocional, ou mesmo que eu esteja acompanhado, ou mesmo que eu esteja só e sofrendo, só e feliz, junto sofrendo ou só, ou junto, sentindo a devastação do vazio, da solidão, todos nós, como disse, somos recipientes do chamado dia mau. E no dia mau, essas sensações de solidão aumentam. No dia mau, nas estações que são ruins, o nosso sentimento, ele parece que vem à flor da pele. Tudo aquilo que eu sinto fica dobrado ao quadrado, ao cubo. E diante disso, nós também percebemos. Caramba, não é legal estar sozinho quando está sofrendo. E também não é legal estar sozinho quando está feliz. Você já teve uma grande boa notícia sozinho e manteve ela só para você, não falou para ninguém? Falou, isso é segredo. Por quê? Porque a gente gosta que outras pessoas se alegrem conosco. Você fala, eu vou divulgar, eu quero divulgar esse meu sentimento. O ruim, a gente não quer que todo mundo saiba, mas a gente não quer também digerir sozinho. Alguém aqui gosta disso? Eu estou vivendo um negócio terrível e vou engolir sozinho porque... Não. Às vezes eu engulo sozinho por falta de opção de ter alguém para compartilhar, mas mesmo na aflição eu descubro que eu não nasci para sofrer sozinho, eu quero dividir a minha dor. Jesus, diante da morte, pegou o seu grupo ali mais seletos, que andavam mais com ele, e disse assim, fiquem comigo, eu só estou chamando vocês para orar comigo, dá para orar comigo. A minha luta, ela é minha, ela é exclusiva, mas eu preciso de amigos para orar. E o que aconteceu? Dormiram. Jesus, o Filho de Deus, reconhece que também não é legal passar um momento, o epílogo da sua desgraça, da sua morte, que foi sua vitória. É claro que eu e você também nos sentimos assim. Seja na alegria que eu quero compartilhar, seja na tristeza, eu quero fazer isso sempre com alguém, com um, com dois, com três, quiçá com muitos, porque eu não fui planejado para andar sozinho. E aí eu tenho então essas duas linhas. A primeira é para os que sofrem, seja no seu status solteiro, casado, divorciado, não importa. A primeira linha é o desejo e a aptidão e a vontade de começar a compartilhar. E não se fechar. O desejo de tentar se cercar de gente que você ama, que vai te ouvir, que vai falar. Porque quem ama não é simplesmente aquele que ouve tudo que você está falando, as besteiras que você está falando e fala, eu te entendo. Não, se é besteira, eu não posso dizer eu te entendo. Isso não é amizade. Isso se torna, às vezes, cumplicidade. E cumplicidade não é correto. Então, se o teu lado é o negativo, opte pelo convívio. Ah, pastor, mas você não sabe, é difícil encontrar pessoas. Não, claro que eu sei. Também sou gente, igual a você. Mas eu sei também que sempre tem alguns. Sempre tem alguns que podem me ouvir, que me amam, que me escutam e que vai sair algo bom desse contato. Sempre. Então, escolha pelo convívio. Escolha por uma ação que não te isole, porque você não foi planejado para ficar sozinho. A segunda linha é o crer. É o crer que Deus controla, que Deus sabe e que Ele tem cuidado de nós. É do crer que eu desejo nesta noite expandir um pouco mais.
Não vou falar sobre como criar networks de amigos. Quero falar essa noite sobre o crer no cuidado de Deus. E quando eu penso no crer no cuidado de Deus, crer que Ele está lá olhando e fazendo aquilo que eu não vejo, o profeta Oséias é quem vem na minha cabeça. Esse profeta que escreve não só com a sua pena, esse profeta que escreve com a sua vida. Esse profeta que não escreve só com tinta, mas esse profeta que escreve com lágrimas. Esse profeta que atuou ali no século 8 a.C., ele é o único profeta da sua Bíblia e da minha que vem do reino do norte. E ele fala para o reino do norte em Israel. Ele é aquele que contempla o que aconteceu no cativeiro chamado assírico, quando o pessoal lá do norte foi levado, exilado. E ele é um homem que não se há mais registro dele da história, pouco se sabe dele, a não ser a palavra dele, que é, como disse, uma palavra de quem viveu, e não uma palavra de quem simplesmente ouviu de Deus e falou. E aqui há uma diferença muito grande. A diferença de um profeta que ouve o que Deus falou, mas que não tem nada a ver com aquilo que Deus falou, ele só é boca. Ele só abre a boca e fala, Deus te falou isso. Tem nada a ver com a minha vida, a tua história não tem nada a ver com o meu passado, eu sou somente uma boca que abro e te dou um recado. Assim alguns profetas eram e foram. Agora Oséias não. Oséias, Deus coloca ele numa situação terrível, que eu não desejo para ninguém. Aliás, quando alguém chega para mim e fala para mim que se eu percebo, e isso já aconteceu, eu quero ser um grande profeta de Deus, eu falo, começa lendo lá o livro de Oséias então, para você responder para você mesmo se você está disposto, caso o Altíssimo faça com você o que fez com ele, ou algo semelhante, algo que aos nossos olhos é totalmente irracional. Irracional. E o irracional aqui é o seguinte, é Oséias, eu quero que você se case com uma mulher adúltera. Oséias, eu quero que você tenha um relacionamento com uma mulher e essa mulher é problema. Poxa Deus, mas a sua palavra diz que a mulher é problema, ela é louca, ela destrói o lar, ela... Imagina se Oséias aqui não levantou uns provérbios, né? Mas Senhor, conforme Salomão, teu servo, disse... Eu tenho que fugir da mulher que devasta, que destrói. O Senhor está mandando eu chegar até ela. Estou falando sim, José. Estou falando para você que eu tenho um trabalho, uma missão para você. A missão que eu quero te dar é que você se case com uma mulher adúltera. Aí você pode pensar, mas então Deus vai dar o casamento vai ter uma restauração, essa mulher vai ser transformada ali, convertida, batizada, e aí vai tudo dar certo na vida dele. Não. Você vai se casar com essa mulher, e essa mulher ela é o que eu dizer que ela é, e ela vai continuar sendo. E de repente, no meio desse casamento, ela vai decidir cair fora. Essa mulher vai ter amante. Pense dos dois lados aqui, por favor. Não pense só na coitada da mulher, poderia ser um homem também. Você vai casar com um homem, ele é um safado. Ele é o cara que quer ter de casa e mais 3 reservas pela cidade. Aquela nossa versão de caminhoneiro, né? Cada cidade que ele passa tem um porto seguro para o infeliz. E ele vai te conhecer, e vai te amar, e vai falar, agora é só você, até a próxima viagem. Porque isso é o que ele é. Oséias, é isso que eu quero que você faça. E você vai ter que ficar com ela. E ser um modelo com ela. De restauração, de amor, de compaixão, de perdão, de andar do lado, mesmo sabendo que aquela pessoa é problema. E quando ela partir de novo, você vai estar lá, pronto para recebê-la novamente. Eu não sei quantos de vocês lembram de alguns anos atrás, um pastor lá no Brasil pegou o livro de Oséias e deu até caso de televisão, porque ele disse que Deus tinha falado para ele deitar com a mulher de um homem casado da sua própria igreja. E quando o marido da mulher quis quase matá-lo, e a televisão entrou lá, ele abriu a Bíblia e disse, não, vocês estão errados. Oséias 3:1 diz assim, o Senhor me disse, ele leu,
vai outra vez, ama aquela mulher amada por outro e ele troca o acento. E de vez de falar que a mulher era adúltera, ele fala adultera. Então ele sentiu que ele tinha a palavra de Deus para adulterar. Aí o repórter disse para ele, olha, o acento está escrito adúltera e não adultera. Ele, não, isso é questão de interpretação. O camarada estava tão cego, faltava só a língua portuguesa, nada mais. Mas no caso de Oséias, eu vejo que ele é chamado para receber a mulher adúltera, perdoar a mulher adúltera. Por que isso? Falei para vocês que eu acho que essa é uma proposta irracional. Na minha ideia, na sua ideia, é óbvio que isso não faz sentido. Eu não queria nunca ter isso na minha vida. A resposta de Deus no capítulo 1, verso 2 diz assim, porque a terra adulterou, apartando-se do Senhor. Em outras palavras, você vai ser minha voz, e por que a terra? Porque o teu público-alvo adulterou, para que você seja autoridade, para que você sinta, e para que eu cumpra os meus propósitos, você vai ter que viver na pele. E quando as pessoas virem você falando, para que eles deixem a sua prostituição, que nada mais era que idolatria, eles saibam que a voz, a palavra está vindo de alguém que está vivendo na pele. E não de alguém que está simplesmente abrindo a boca e dizendo faz isso, mas não tem nada a ver com isso. Como também é muito do ministério profético. É para você e não para mim. É para você resolver e não para eu resolver. Eles tiveram filhos, eles tiveram 3 filhos. O primeiro filho, o Gisrael, era um homem, e Gisrael, que é onde inclusive é aquele nome daquele vale em Israel, o vale também conhecido futuramente como Vale do Armagedon. Esse filho de Israel significa Deus dispersa. Olha que coisa, você dá um nome de um filho, Deus dispersa. Aí vem o segundo filho, Lo-Ruhamá, que significa não é amada, porque era menina. Não é amada. Batismo, nome da minha filha, dedicação, não é amada. Terceiro filho, um homem, Lo-Ami, não é meu povo. É um sem pedigree, não sei o que está fazendo aqui. E apesar dessas declarações, apesar desse drama, apesar desse desafio, Deus ao mesmo tempo que está falando para ele, você vai fazer isso porque esse povo se prostituiu, você vai fazer isso porque esse povo, isso é o sentimento inicial de Deus, eles foram dispersos, eles não são amados, eles não são o meu povo. Ao mesmo tempo que Deus fala isso, ele está dizendo assim no próprio livro, não, tem uma redenção. Tem um planejamento. Sim, isso aconteceu. Parte de mim, Deus, eu tô triste com o negócio. Não está gostoso ver isso acontecendo. Mas a outra parte de mim, que é do Deus misericordioso, do Deus que ama, do Deus que tudo vê, está dizendo, eu vou te socorrer, porque é isso que eu faço. Eu sou Deus que socorre. Eu não sou Deus que viro as costas. Eu sou Deus presente em todos os momentos. E daí, irmãos e irmãs, nós já tiramos e já entendemos inicialmente que Deus, mesmo nas horas difíceis, quando nós enfrentamos e passamos por elas, Deus está ali já com declarações de livramento feitas, com declarações já executadas no plano da espiritualidade, mas que às vezes não chegaram até nós. E porque não chegaram até nós, nós nos sentimos sozinhos. Nós sentimos que eu estou passando por essa caminhada sozinho, é aquela ilustração da pegada na areia. Eu estava andando sozinho na areia, só depois, muito tempo depois que eu olhei para trás e vi que tinham pegado. Em outras palavras, era Deus me carregando no colo. Eu não estava sozinho, mas geralmente a gente percebe depois, e não durante. O fato é então que esse contexto é devastador, o fato é que a história desse homem é triste. E eu tenho mais algumas perguntas para lançar, e infelizmente essas perguntas não têm respostas. Será que Oséias era um camarada solitário que não conseguiu encontrar alguém? Será que ele viveu sua vida e por não ter encontrado ninguém, veio essa missão para ele? Será que ele não sonhou com amor? Ou será que ele sonhou e não conseguiu encontrar o amor? O que aconteceu com esse homem? Ou
Será que essa mulher, Gomer, foi o amor da sua vida, porque Deus sabia que ela era, mesmo sendo uma mulher problemática? Porque a gente não escolhe quem ama, correto? Você ficou assim, vou amar você. Não funciona, não funciona assim. Você descobre o amor é despertado, o amor nasce. E aí eu vou em direção a ele. Quando ele não nasce, você fica na sua, fica na paz. Eu não sei então se Oséias era solitário. Será que ele recebeu então essa missão porque ele estava ali available, disponível? Por quê? Também não sei. Não sabemos. Pergunta ótima para fazer para Oséias quando chegar no céu. O fato é que o contexto dele, devastador, de emoção quebrada, deve no mínimo ter gerado para ele comparação. A comparação que qualquer um de nós faríamos, que é o seguinte: estava ruim sozinho. Você sabe o resto, né? Ficou pior com ela. Estava ruim sozinho. Ser solitário não é legal, mas agora com essa eu estou sendo esmagado nas minhas emoções. E aí você pode falar: pastor, ele era um homem de Deus. José também era. E quando veio a situação que ele não compreendeu, o irracional que se torna o racional da vida, sua mulher está grávida e não foi você, o que ele fez? Lindinha, vem que eu aceito. Ele, eu tô fora, não vai dar certo esse negócio. Aí tem que vir a intervenção divina. Não, José, é obra do Espírito. Da mesma forma, eu não consigo imaginar que Osés fazia tudo isso feliz da vida. Que bom, minha mulher me traiu. Não tem problema, ela vai voltar. E as pessoas vendo isso? Não sei se cantavam alguma música na época, mas não devia ser interessante estar nessa posição numa sociedade patriarcal machista como era naquela época. Mas ele está lá, fazendo, obedecendo, contexto que mostra que existe a necessidade para nós expandirmos a nossa consciência de que Deus está cuidando de nós, mesmo quando o que nós fazemos é uma verdadeira aflição. Que Deus cuida, que Deus vê, e é isso que o texto confirma. Se você fechou tua Bíblia, abra de novo. Primeiro ponto que acontece no trecho que nós lemos, lá no capítulo 11, verso 1, é a declaração linda que diz: eu o amei desde a infância e te resgatei e te chamei do Egito. Povo de Israel, eu olhei para vocês no Egito, demorou. Guarde isso, demorou. Foram mais de 400 anos olhando para vocês. Mas um dia, porque eu tinha meus planos, eu os chamei. Um dia eu fui até vocês lá e os resgatei. E na verdade, aqueles eram os seus dias da infância. Como infância depois de 400 anos? Infância como povo. Infância como nação. Vocês tinham que internalizar, encarnar o sofrimento da escravidão para entenderem o benefício da liberdade. Se você sofreu um dia na sua vida e viveu 10 anos felizes, eu te pergunto, você entendeu o sofrimento? Não, você nem se lembra. Talvez uma memória, mas é uma cicatriz tão distante que ela não mexe mais com as suas emoções. Agora, quem viveu sofrimento a longo prazo, muitos e muitos dias e anos, e momentos que não passam, aquilo fica dentro, ficam raízes profundas para a gente. Então Deus deixou esse povo lá, sim, Deus deixou esse povo, porque eles aguardavam o libertador, mas um dia Ele chamou, Ele resgatou do Egito. Oséias traz essa: vocês não estavam sozinhos, eu os visitei. Segundo, eu chamava bem alto aí no verso 2, mas vocês se afastavam cada vez mais, parece que era o eco do meu grito. Enquanto eu gritava, vem, vocês fugiam.
Enquanto eu gritava, chega mais próximo, quanto eu mais chamava, verso 2, mais se afastavam de mim, sacrificavam aos Baalins e queimavam incenso às imagens esculpidas. Gente, não tem alguma coisa errada nesse texto aqui, ou pelo menos estranha? Quando você acorda de manhã, é Deus que te chama ou você que chama por Ele? Quando você agradece por Deus, é Deus que te fala, estou tão feliz de te dar comida, ou você que fala obrigado pelo pão de cada dia? Diante das suas lutas, é Deus que fala, nem hora que eu já estou te socorrendo, ou é você que clama para Ele te socorrer? Não é sempre nós que clamamos? Não é sempre nós que gritamos? E como eu disse há 2 semanas atrás, gritar, orar, nós sabemos pedir para Deus as coisas que nós precisamos. Só que nesse texto Osés está dizendo o contrário, está dizendo que Deus chamava, que Deus falava, mas o povo preferia se isolar. Olha que exemplo drástico. Quem prefere se isolar de Deus, a não ser aquele que foi contaminado pela mentira que se tornou verdade de que solidão é melhor do que a união, seja com Deus, seja com gente, seja no convívio, seja com o eterno. Então eu quero a minha razão, e a minha razão me faz ter a idolatria, como aqui no caso. Essa é a minha razão. Eu não quero ouvir nem a Deus que fala comigo. Eu tenho um Deus que me chama. Você ouve o chamado se não tem voz? Não. Você então ouve esse chamado, mas você prefere falar com uma estátua que não se move. Você prefere falar com o que não fala e não ouvir aquilo que emite som. Terceiro ponto. O que vocês não sabem, o que vocês não se lembram, ou que talvez vocês esqueceram, é que fui eu que ensinei você a andar. Fui eu que te carreguei nos braços. Vocês não entendiam meu cuidado, minha cura. Eu lembro quando a Camila começou a andar, o André começou a andar, aquela expectativa, você que teve os seus filhos, se tentar lembrar como foi que eles começaram a andar, foi um dia de triunfo. Eu tenho um sobrinho que ele não andava, demorou um pouco, veio a minha avó e falou, olha, esse menino não está andando porque precisa cortar-lhe o medo. Ele tem que passar pelos umbrais da porta e vir levar uma ciposada na perna, dá um cipó nele e fala, eu corto o quê? O teu medo eu corto, dá mais uma ciposada nele, e ele anda para a próxima porta, eu corto seu medo e bate na perna. E minha avó era muito querida, até o cipó teve que rolar lá em casa na época dela. Os filhos rolando de rir, né? Os filhos dando cambalhota de dar risada, e os nossos pais tipo, tem que honrar, né? É tradição, corta o medo aí, não tem problema nenhum. Não preciso dizer que o medo não cortou, o menino foi andar quando ele quis, na hora que ele quis andar. Mas um andar é um evento na vida. Andar é um evento na vida. E dos seres humanos, andar é um evento muito maior do que o mundo animal, porque no mundo animal, o cavalo já sai de lá da égua, sua mamãe, e demora, daqui a pouco já está de pé. O mundo animal, a coisa é rápida. No mundo dos animais racionais, o negócio demora. O negócio é um processo, vem papai, mãozinha, e vai indo, e arruma o sapato, vem aquele, olha, põe um sapatinho mais sólido, o pé dele fica mais firmado, cada um vem com a sua dica, até que sai andando, sai correndo, aí a gente fica desesperado, porque fica só correndo atrás deles. Quando Deus está falando através de Osés, vocês preferem o isolamento, e para se isolar tem que correr, para se isolar tem que fugir, para se isolar tem que jogar toalha, para se isolar tem que tomar um caminho, se esquece que até para fazer isso, na verdade vocês farão isso, porque fui eu que ensinei vocês. Fui eu que firmei essas pernas, fui eu que te segurei no colo quando você quer colo. Eu quero colo quando eu preciso de conforto. Meu filho quer colo quando ele está com mãe, ou quando ele quer amor, ou quando ele quer carinho. A gente quer colo em sinal de sentir a reafirmação daquele que eu amo e que quero sentir mais uma vez que me ama. E que eu posso contar com ele ou com ela.
Deus diz para esse povo: olha, eu fiz vocês andarem, eu ensinei vocês a andarem, eu carreguei vocês nos braços, eu curei as suas chagas, eu curei as suas enfermidades. Que Deus é esse, gente? Que Deus é esse que fala: você pensa que está sozinho no seu drama, mas eu estava em todo o processo, do momento do primeiro passo, do momento do conforto, do momento da sua doença. Há mais alguma coisa na vida além disso? Que seja o momento da sua caminhada, o momento do seu conforto e o momento da sua doença, quando você não quer estar sozinho. Porque criança não aprende a andar sozinho. Nós não sentimos conforto sozinho e nós não somos curados sozinhos. Precisa da intervenção ou do Altíssimo, ou do remédio, ou do tempo, para fazer que haja regeneração no corpo. No ponto 4 aqui desse verso, nós vemos que eu os amei, eu os atraí, eu vos libertei, eu fiz a caminhada ficar mais leve, e me tornei, aqui é um absurdo, como todo livro é. O livro de Oséias. Eu me tornei servo, sendo Senhor. Eu me tornei servo no momento em que eu me inclinei para dar a vocês a comida que vocês precisavam. Você consegue imaginar isso? Alguém em posição, um rei se inclinando para cuidar de alguém? Essa figura aqui é contrária a tudo que aquele povo, que aquele mundo conhecia. O governo assírico era conhecido como um governo que em guerra, você tem noção da maldade? Se matasse no campo de guerra e na hora de pegar o chamado despojo incluía posses, casas e mulheres. Se ele encontrasse mulheres grávidas, ele rasgava a barriga da mulher e colocava um gato selvagem lá para fazer o serviço. Então a ideia que se tem de um monarca, de um governo, ele olha de cima para baixo, ele manda, ele executa, ele mata, ele não serve ninguém. Que o mundo o sirva. E Oséias, falando para o povo que entende esse contexto, está dizendo: Deus de vocês se inclinou para dar comida. É papai dando papinha na boca. Vocês achavam que estavam comendo e estavam felizes. Eu como com a minha força. Mas eu não sabia que era Ele. Era Ele que estava provendo essa comida e se inclinando para te dar de comer. No verso 7 nós vemos que vocês preferem determinar os seus caminhos, vocês se desviam dele, porque no caminho do solitário, com quem manda na sua mente, é o caminho que ele traça, que ele quer. E vocês continuam a clamar, que é o pior. Vocês decidem aonde querem ir, mas continuam clamando a Deus. A decisão é sua, mas você clama a Deus. Como se chama isso na linguagem neotestamentária? Farisaísmo, hipocrisia. Você toma a direção, mas fala: não, mas eu estou orando. Você já tomou a decisão, meu. Está orando por quê? Sua decisão já é errada, já é absoluta, já é mentirosa, já é fruto do seu coração. Você está dizendo que está orando, isso é mentira. Exatamente isso que ele fala: vocês continuam clamando, mesmo tomando seus caminhos. E aí Oséias traz um componente brilhante, que é: vocês clamam, mas não exaltam. Porque exalta quem vive e obedece, e não quem clama. Clamar, qualquer um pode clamar. Um ateu no dia mau pode clamar, do tipo: eu não acredito, mas se existe, me ajuda. Um pagão pode clamar. Mas exaltação é tarefa de quem vive e obedece, encarnado em si. Isso exalta o nome de Deus. Vocês têm os seus próprios caminhos, vocês clamam, mas não exaltam. Significa o quê? Vocês continuam preferindo a solidão. E ela é mentirosa, porque ela traz no verbo algo que não existe, que é conexão. Porque não é porque você está clamando que eu vou te ouvir, se você não está comigo, com Deus. E no verso 8, por último, aí é mais difícil ainda. Eu não os deixarei.
Eu tenho compaixão que é real. Sinta-se você sozinho, sinta-se você querendo cuidar da sua vida, da sua alma, da sua cabeça, tendo encontrado a alma gêmea ou não, ou estando junto na alegria, ou estando junto na tristeza, vivendo solitário mas feliz, ou solitário e deprimido, eu não vos deixarei. Eu não vos deixarei porque eu sou Deus, eu não sou homem, é homem que faz besteira, Deus não faz. Deus faz coisas que nós não entendemos, mas Ele nos promete que se o planejamento, se o plano foi que ficar sozinho não é a ideia, Ele sempre vai estar conosco. O que eu quero dizer com isso, irmãos e irmãs, além de tudo que já disse, é que, número 1, o Senhor nos chamou e nos tirou do Egito. O Senhor nos tirou da solidão da nossa culpa. A minha culpa era minha, a sua culpa era sua. O seu drama era seu, o meu drama era meu. Deus me tirou desse estado de isolamento e me falou: André, existe salvação, existe uma família, que é a família da fé é espalhada pelo mundo, existe um contexto, você não está sozinho mais, inclusive não está sozinho na sua sentença. E você não vai mais para o final que a tua sentença deveria mandá-lo. Você está comigo, meu filho, eu te chamei. E Deus te chamou. Ele continua a nos chamar, Ele continua a nos aclamar em alto e bom som, dizendo: me escute, obedeça. Mas infelizmente a gente acha que prefere os nossos próprios caminhos. A gente vem com as nossas desculpas e fala: mas é por causa disso, por causa daquilo, e eu não vou ouvir então o que Deus colocou no meu coração. Eu preciso sempre de algo novo, sempre de um evento novo, sempre de uma coisa nova. Diante das dificuldades, nós temos que reconhecer que não sabíamos andar, que nós precisávamos de conforto, de cuidado, de cura. E Osés nos ensina que Deus é quem faz tudo isso. Que Deus, quando você achou que caminho que eu vou, talvez esteja hoje, que caminho que eu tomo, que direção que eu prossigo, Deus está dizendo: lembre-se que eu te ensinei a andar. Lembre-se que eu te dei o formato, as pernas, os pés. Olha para mim antes de andar, olha para mim antes de correr, olha para mim antes de decidir, olha para mim antes de se isolar. Ele nos amou primeiro, Ele nos deu salvação, Ele nos deu eternidade, Ele escreveu os nossos nomes no livro da vida. E Ele continua a se inclinar para nos dar comida. Ele continua como servo, sendo Senhor. Como Jesus fez, se inclinando, se rebaixando da glória para vir para a terra em corpo carnal, Ele continua conosco nas nossas lutas, nos nossos dramas, porque nós não fomos planejados para viver sozinhos. E quando nós nos isolamos, nós estamos dizendo: Senhor, eu não quero todo o teu cuidado. Mas mesmo quando a gente diz isso, Ele está dizendo: bendito seja o nome dEle, eu ainda estou lá para me inclinar diante de você e dizer: eu que cuido da sua vida. Esquadrinhamos então esses nossos caminhos, voltemos ao Senhor, voltemos para a sua rota, para que o nosso clamor seja o resultado de toda a nossa espiritualidade, das nossas expressões, das nossas necessidades, de tudo, da nossa vida com Ele. Voltemos para o Senhor para que o nosso clamor seja mais um nível no processo de relacionamento que vai exaltar a Deus e não ser a nossa condenação. Se o seu clamor é um clamor desconectado com o que você vive, lembre-se, você pode estar clamando a Deus, mas não exaltando a Ele. E por último, lembre-se, o nosso Senhor, o nosso Deus está conosco. E por não ser homem, por Ele ser Deus, Ele sabe o teu limite. Ele sabe o meu limite. Ele sabe até onde você vai aguentar sozinho. Ou se sentindo sozinho. Ou mal acompanhado. Ou desejando estar acompanhado. Ele sabe o seu limite. E o Deus que te ensinou a andar, que te curou, que te alimentou, que te protegeu, que te deu salvação,
Ele não vai te deixar sozinho. Eu quero deixar essa palavra de encorajamento para você, porque, como disse no início, apesar de parecer que estamos muito bem conectados, muito bem informados de tudo, a solidão tem gerado filhos de Deus que se sentem só porque não conseguem entender o momento que está passando. Eu queria, em nome de Jesus, te lembrar que quem entende o momento que a gente está passando é o Altíssimo. E que tem coisas reveladas para nós entendermos, e tem coisas que não estão reveladas e nós não vamos entender. Mas eu posso entender que se eu não fui planejado para estar sozinho é porque Ele vai continuar comigo, vai continuar com você, porque tudo coopera, tudo para o nosso bem. Nós vamos cantar essa canção antes de orar. Ouça essa canção, cante em espírito de oração. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.